Olá, bem-vindo ao Alimentos na Mira. Eu sou o professor Rodrigo Petros, do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, criador desse canal. Nesse vídeo, eu vou conversar com uma mediadora científica. Eu tenho a satisfação de anunciar a participação da Juliana Grazzini, que é formada em nutrição e é doutora em informação, comunicação e mediação científica. A Juliana é uma brasileira que reside há mais de 20 anos na França. Ela foi criadora e é a presidente da Fundação Veraquis. Juliana, é uma satisfação muito especial recebê-la no Alimentos na Mira. Muito obrigado pela sua presença. Petros, eu que agradeço, é sempre um prazer e é maravilhoso ter a oportunidade da gente falar e contar o que a gente faz e jogar mais uma sementinha por aí. Parabéns pelo seu canal e estou muito contente de estar aqui com você, é um prazer mesmo. O prazer é todo meu, Juliana. Eu tenho certeza que os acompanhantes do canal vão adorar esse papo. Juliana, então eu queria iniciar pedindo que você explicasse em que consiste essa atividade de mediação científica. Ok, vamos lá. Eu vou só, assim, não vou tentar não me estender muito, mas explicar todo um contexto, né? Porque essa questão da mediação científica, da popularização científica, ou em francês, vulgarização das ciências, é uma ciência à parte. Se estuda isso, se trabalha isso, né? Por que eu digo? Eu digo isso porque eu sei que está muito na moda hoje em dia, precisamos falar com o grande público, precisamos comunicar, mas é necessário um cuidado, é necessário entender, porque nós temos aqui dois públicos preciosos. Então, o público que cria o conhecimento, que é o pesquisador, que é a ciência, e tem o público que vai receber esse conhecimento, não só de maneira intelectual, mas a vida dele, ele muda de uma certa maneira. A gente fala, não muda, sim, mas as coisas mudam, as novas tecnologias mudam a nossa vida. Então, essa vulgarização científica ou a mediação científica, ela é uma ciência à parte que precisa ser estudada e precisa se tomar cuidado, precisa ter muito cuidado, muito carinho com ela, né? E aí a gente tem, dentro dessas ciências, né, de vulgarização científica, que a gente pode chamar SVT ou SVTM, que aí são ciência da vulgarização técnica, científica e médica, né, que a gente às vezes, depende, é isso que eu falo, é um mundo vasto. Por que eu estou tentando ser tão detalhista nisso? Porque hoje em dia as pessoas tomam isso como verdade, né? A gente, infelizmente, não tem falado das controvérsias científicas, tomam aquilo com verdade. Mas você errou. Não. Então, a questão dessas ciências que estudam a transmissão do conhecimento técnico e científico para um público diferenciado, que pode ser um grande público, pode ser um nicho, pode ser algumas pessoas, é uma ciência vasta e que existem muitas controvérsias, né, muitas maneiras de pensar. Então, tem a questão da vulgarização científica, ou a popularização científica, eu não gosto muito, mas abrasileirando é o termo mais adequado, a popularização. Eu não gosto também do termo que às vezes se usa, comunicação científica, porque acho que a comunicação científica é uma questão, é mais para os órgãos de fomento, mais para as universidades, que é realmente divulgar, mostrar o que está sendo acontecendo, uma maneira de divulgar mesmo. E a mediação e a popularização, não. A mediação e a popularização, ela se preocupa com aquilo que o público, que pode ser grande público, pode ser leigo, pode não ser leigo, eu já vou chegar lá para falar desses públicos, como é que essas pessoas estão recebendo esse conhecimento e o que esse conhecimento está fazendo na vida delas, né? Na prática, ou intelectualmente, ou emocionalmente, o que
o que isso faz. E a mediação científica, algumas pessoas usam o termo vulgarização e mediação juntas, né, os dois termos, e outros separam. Eu gosto do separar. O mediar, quando eu chamo, que é o trabalho que eu faço, o trabalho que a Vera Fis faz, é realmente, eu olho para a ciência e olho para o público-alvo e faço esse caminho. Então, seria o caminho do carrinho que transporta, pega o conhecimento e transporta para o grande público. Quando eu falo de vulgarização, é quando eu faço aquele trabalho de esmiuçar o conhecimento e entregar para o público. Então, é diferente. O trabalho que eu faço, ou seja, eu tento ir cada vez mais perto da ciência, entender o que está acontecendo, pegar esse conhecimento e levá-lo para esse público. A partir do momento que eu pego esse conhecimento e transformo num vídeo, transformo num texto, eu estou vulgarizando ou popularizando. E a popularização ou a vulgarização, a gente também pode ter uma outra visão, que é o fato de aumentar o número de pessoas, tornar popular, né? Aumentar o número de pessoas que saibam de um assunto que foi oriundo da ciência. Da ciência o quê? Ciência é um método de criar conhecimento baseado em métodos bem controlados e seguidos, né? E que podem ser refutáveis. E mesmo assim, né, falo para o seu público, mesmo assim, ainda existem controvérsias, né, do que é ciência ou o que não é ciência, mas basicamente a ciência é originar conhecimentos. E é originar conhecimentos para quem? Para o bem público, para a população. Né? Então, esse é mais ou menos o trabalho que eu faço, ou esmiuçar e trabalhar e traduzir essa linguagem toda, ou mediar, né? Posso ir continuando? Vou dando minha aula aqui de popularização científica? Eu só queria incorporar um ingrediente a esse bate-papo aí, mas eu tenho a percepção, Juliana, que no Brasil o jornalismo ou a mediação científica ainda caminha a passos muito lentos. Eu queria que você reportasse como esse cenário de mediação científica, de jornalismo científico na Europa, particularmente na França, onde você já vive há tanto tempo. Mas você não precisa responder objetivamente, você pode incluir esse ingrediente aí nas suas falas. Claro, claro. Assim, né, Petrus, existe assim, a vontade de que o grande público e que um número grande de pessoas saibam o que é a ciência, o que está sendo feito dentro dos laboratórios, o que está acontecendo, onde é que elas estão investindo o dinheiro delas, essa vontade de transparência, ela acho que tem dois pilares, né? Um é o governo querer e investir nisso, e outro é o público. Então, quanto mais intelectualizado o público, mais curioso e mais ele tem vontade. Então, um dos motivos de eu ter vindo para a Europa foi através de um programa de televisão espanhol que popularizava ciências da alimentação e da nutrição. Então, eu fui lá ver o que acontecia, né? Porque essa questão do eu saber e os outros não saberem, sempre me incomodou demais. Tanto é que eu acabei terminando o meu mestrado dentro de uma faculdade de medicina falando de publicidade. E aí descobri que a publicidade, não é nada perto desse mundo de comunicação, dentro de um contexto mercadológico e dentro do jornalismo, debaixo desse contexto mercadológico. A gente não pode esquecer que o jornalismo não tem mais a função que ele tinha antigamente, que era informar. Hoje em dia ele comunica, ele formata pensamentos, né? Então, assim, terminei isso e fui atrás. Gente, eu não posso só eu saber, todo mundo tem que saber, e por isso que eu vim parar aqui na Europa, porque a Europa trabalha muito com isso, né? Os famosos 20% do tempo que os pesquisadores têm que atribuir à popularização científica, aqui acontece. Eu já fiz alguns bares de ciência, né, que agora tem o famoso, como é que é? Science... que tem nos bares agora? Oi? Pitch Science, pitch.
Acho que é alguma coisa assim que tem Leite. agora, tem nos bares, isso aqui é super antigo na França, e quando você liga para o pesquisador e que ele não pode, ele fica sem graça, porque ele sabe que ele tem que dedicar esses 20% para a população, né, de transmitir conhecimento. Ai, puxa, que chato, porque tem que ser, eles têm que trazer. Então, assim, aqui, então, assim, não só essa questão do governo, a questão da formação, aqui existem muitos cursos, eu sei que tem na Unicamp, mas não tem a mesma reverberação, né, que tem aqui dos cursos de jornalismo científico, as revistas, elas têm, né, apesar de ser um trabalho árduo, não é perfeito, né, existe muita reclamação por parte dos jornalistas de que outros jornalistas não especialistas são empregados ou fazem uma matéria para o jornal, mas aqui existe essa vontade de que os jornalistas sejam formados em jornalismo científico, porque tem todo um preparo, da mesma maneira que eu falo, o profissional técnico, ele não tem o preparo para comunicar e informar, da mesma maneira que o jornalista, ele não tem um jornalista comum, né, ele não tem um preparo para ler um paper, para interpretar um paper, para saber que a gente não pode se basear num paper só, para ir num congresso e entender o que está acontecendo. Então, ele tem que se especializar, ele tem que entender essa Sim. linguagem toda. E aqui a Juliana, quantidade de revistas, só terminando, né? De revistas, de programas, de bar de ciência, é muito maior do que no Brasil. Desculpa agora. imagina, talvez a gente evolua algum dia para esse estágio, né? Realmente é um desafio imenso, é um esforço hercúleo que o Brasil vai ter que fazer, porque nós temos aí uma parcela bastante significativa da população, próxima a 1/4, que são analfabetos funcionais, né? E você Sim. destacou que há, de certa forma, esse pré-requisito, ou seja, de formação, bagagem cultural, intelectual da população. Eu fico imaginando, então, um jornalista que vai entrevistar um astronauta. Se ele já tem um conhecimento, se ele já estudou algo sobre tecnologia espacial, a qualidade da entrevista e a tradução vai ser muito mais fidedigna, né? E muitas vezes o que se observa aqui no Brasil é esses desvios, né? Eu já vivenciei isso, alguns colegas também já vivenciaram, de você conceder uma entrevista a um jornalista que muitas vezes não envia o material antes da publicação para ser revisado, e aí saem aquelas pérolas lindas, né, Juliana? Mas, Petros, é maravilhoso que você tenha falado isso, porque isso é um mito, né? É um mito do que a gente chama assim, não é bem essa síndrome, né? Se alguém especialista em vulgarização científica me ouve, vai falar, ela está falando errado. Porque assim, existe a síndrome do jaleco branco, né? Do eu tenho a verdade, eu sei. Blá. E eu coloco, Juliana, dentro desse mito, essas coisas de eu tenho que controlar, né? E essa pessoa tem que me mandar ler. Não. Essa pessoa te manda ler por uma questão de parceria. Aquele bom jornalista que quer continuar tendo você como fonte vai mandar, né? Por outro lado, o jornalista ele enfrenta uma realidade social muito complicada. Então, tem jornalistas que às vezes escrevem 25, 30, 40 artigos num dia. Tá certo? Não, mas é uma realidade. Então, ele não tem tempo. Os jornais é uma pressão muito grande. Então, essa coisa de querer ele me mandou, fiquei chateado. Não. Talvez ele não tenha conseguido, talvez seja uma pessoa mais jovem e que ainda não tem um bom trato com a fonte dele. E a outra coisa que o profissional técnico, né, o pesquisador tem que se desprender é da distorção da mensagem. Não tem como, se a gente quer sair do nosso laboratório e falar com quem está já na porta do laboratório, a gente distorce essa mensagem. É o famoso telefone sem fio. E a gente tem que se desprender. Então, tem que colocar na balança. São duas coisas que eu falo assim: se preparar. Quem é esse jornalista? Por que ele está aqui? O que eu posso falar? Que matérias que ele escreveu? Que ele não escreveu? Eu posso falar disso ou não posso? Você já sabe, o cientista já sabe como é que ele pode falar com o jornalista. E segundo é se desprender. Bom, é melhor eu ficar fechado no meu laboratório, ninguém saber que eu existe, e o blogueiro da esquina falar no meu lugar, ou é melhor
eu falar e saber que vai ter uma distorção, e que eu, dentro da minha faculdade, tenho um assessor de imprensa para me ajudar, porque pesquisador nenhum aproveita o departamento de assessoria de imprensa. Então, eu tenho um bom contato com a assessoria de imprensa para me proteger, se falarem, sei lá, na sua área, você falou que a banana em pó explode o apartamento, né? Você não, alguém, né? O jornalista inventou isso. Você, não, peraí, vamos lá, meu assessor de imprensa vai responder, vamos fazer uma errata. É legal fazer errata? Não, pior, né? Mas, enfim, tem como fazer. Então, a gente tem que se desprender. E esse é um erro grande do pesquisador. É meu, eu não posso. Então, se é meu, eu não posso, faz aquele, é o que a gente fala, então fica na popularização de primeiro grau. Sai do seu laboratório, escreve um paper, sai do seu laboratório, vai num congresso e pronto. Mas só que você está falhando com a humanidade, porque você está se fechando no mundo. E uma coisa, né, que eu vou até ser provocativa, você falou que deixava, eu acho que muitos pesquisadores, não só brasileiros, só deixando claro assim, tudo acontece por tudo. É que em alguns lugares é maior ou menor, tá? Mas maus jornalistas, maus vulgarizadores, maus cientistas tem por tudo, inclusive na França e na Europa, tá? Então vamos falar de uma maneira geral. O que alguns pesquisadores, eu diria uma grande parte hoje em dia, têm esquecido que eles fazem um trabalho humanitário. Não tem nada a ver, trabalho humanitário é para ser bem pago, para ter condições de trazer trabalho, não é nada, não falo, porque às vezes as pessoas confundem humanitário com de graça, não é. Mas quando eu digo que ele faz um trabalho humanitário, é que ele faz um trabalho para o bem da população. Ele não faz um trabalho para ser mais citado na Forbes, né, mais citado na lista de trabalhos científicos, ele não faz um trabalho para ir brilhar e tirar selfie no congresso, ele não faz um trabalho para aparecer na televisão, ele faz um trabalho para o bem da humanidade. Eu acho que muitos pesquisadores esquecem isso e ficam olhando para o seu umbigo. E aí a gente vai criando guerras que não precisam existir, não deveriam existir dentro da ciência. Né? Que não deveriam, nós deveríamos, eu acho que tem um caso, vou até ousar, vou falar no seu canal, um caso no Brasil com a questão de uma classificação de alimentos que virou algo político e tão grande, e que muita gente esqueceu de que a gente está falando de alimento, é para a população, vamos nos unir. Vamos colocar na mesa e vamos ver o que é melhor para a população, e não para o meu paper ser aprovado, para o seu paper ser aprovado, para a minha classificação ganhar ou a sua classificação ganhar. Um guia alimentar é para a população, não é para o meu laboratório ficar famoso. E eu acho que muito pesquisador está esquecendo disso, ele está preocupado com a quantidade de publicação dele e esquece que é um bem para a humanidade. Vamos voltar lá para Marie Curie, Pierre Curie, vamos voltar lá para trás. Quem são esses pesquisadores? Qual é o papel deles? Né? Enfim, falando disso e voltando, então, o pesquisador ele tem que se desprender. Quando você não fala no meio acadêmico, ninguém está te pedindo para falar qual é o seu N da sua amostra, qual é o desvio padrão, qual é o seu Q quadrado, não é isso. As pessoas elas têm que saber, são elas que estão sendo submetidas aos nossos resultados de pesquisa, ou são elas que estão pagando para a gente também, né? E um erro, que é um tiro do pé na ciência, de não se popularizar, de ter medo de falar, de não comentar, é o quê? A população vai se distanciando, como na sua área também aconteceu, que foi a população se distanciar da indústria, da produção. Eu não gosto de falar indústria, porque indústria, não, da população, da produção de alimento em massa, ela se afastou disso, a população está se afastando de ciência, o que ela vai fazer? Gente, eu vou pagar um iPhone, não vou pagar imposto para a ciência. Para que serve? Mal sabe ela que aquilo que ela está aqui falando é ciência. Né? Então, não, eu não gosto de ciência, né? Não gosto, não vou comer esse alface que tem um plastiquinho aqui, porque a indústria é má. Mas quem fez a plastiquinho? Quem levou o alface até o supermercado?
Foi essa cadeia toda. Então, o fato da gente se fechar dentro do nosso laboratório e ficar com medo do jornalista usar o verbo errado, traduzir alguma coisa, faz com que o quê? A gente se afaste cada vez mais da população, e hoje em dia quem vai falar, não, eu não quero também denegrir isso, porque tem uns que fazem ótimos trabalhos, mas quem vai falar é o blogueiro, é o youtuber, é quem chegar primeiro. Hoje em dia é quem chegar primeiro. E a gente, com esses pudores, a gente está ficando cada vez mais para trás, né? Isso é muito chato. O que você está falando, Juliana, insere-se muito bem em uma das vertentes acadêmicas que chama-se extensão, né, que a gente tem um nome diferente, porque o acadêmico que atua nas universidades públicas, ele desenvolve atividades em 4 vertentes: ensino, pesquisa, gestão e extensão. Então, toda essa retórica muito interessante que você expõe, ela vem exatamente ao encontro da atividade de extensão. E muito interessante essa reflexão que você provocou. Realmente, a ciência, pelo menos no Brasil, ela ainda está muito distante do cidadão comum. Lentamente esse cenário está se modificando. Por exemplo, a Universidade de São Paulo, ela implantou recentemente, foi uma iniciativa da reitoria, um programa denominado USP Municípios, que foi concebido com o propósito de catalisar, criar um canal de aproximação da academia com a sociedade. Então, a gente oferece uma série de cursos dentro do campus para atrair pessoas das mais diferentes classes sociais, com os mais diferentes níveis de formação. Então, por exemplo, eu ministrei um curso sobre processamento mínimo de vegetais. Aí tinha lá, na minha turma, lá, a cozinheira da prefeitura, tinha lá um aspirante ao empreendedorismo, tinha lá um gerente de produção de larga experiência, tinha lá um aluno de mestrado, doutorado. Então, a Universidade de São Paulo, ela está bem engajada e bem preocupada com essa aproximação com a sociedade, mas realmente foi muito interessante a provocação que você fez, realmente me despertou para um olhar diferente do que eu tinha, né? Eu gosto disso no diálogo, quando a gente termina uma conversa e pensando da mesma forma, não acrescenta tanto quando você termina o diálogo e começa a olhar para a mesma questão de uma forma diferente, né? Então, para terminar, Juliana, eu queria te deixar à vontade, se você assim quiser, de trazer algum exemplo ou algum case que você vivenciou aí, que você acha que poderia ilustrar todo esse contexto de discussão. Tá. Eu queria só, quando você falou, né, só terminar isso, mas essa última provocação, e depois eu falo de alguns exemplos, e até comento o trabalho, né, que a gente faz, quando você falou, né, eu não gosto de sair de uma conversa sem igual eu entrei, isso é uma outra coisa muito importante e que muitos pesquisadores esqueceram, que é a controvérsia. Quando você fala uma coisa completamente diferente da minha e que eu estou aberto, eu não estou preso na minha, é minha ciência, é meu conhecimento, quando eu estou aberto, eu só tenho a enriquecer. E é uma pena que pesquisadores que deveriam aprender a lidar com a controvérsia e fortalecer a controvérsia não se prestem mais a isso. Eles se prestem a falar de verdades que não existem. Então, quando você falou disso, é bárbaro, é uma controvérsia, né? Porque você me falou, eu e colegas, a gente não gosta porque o jornalista... a minha maneira de pensar é completamente controversa a sua, mas que legal, pronto, eu aprendi com você, você aprendeu comigo, e eu queria deixar essa provocação para os pesquisadores e futuros pesquisadores que, gente, tem que entrar num congresso, e uma coisa, vamos falando do que eu vejo aqui, entra num congresso, as pessoas ali na mesa discutem, falam alto, ficam bravas porque a sua pesquisa não está boa, não sei o que, sai de lá, acabou. O que eu vejo muito no Brasil é as pessoas na mesa, lidando, né, mesa redonda, lidando, nossa, que maravilhoso, parabéns, desceu da mesa, é um fala mal total, e o que serviu para o público aquilo? Nada.
Que aí fica, né, o grupo do Petros... Uma mera formalidade, né? Uma mera formalidade, né? E não serviu para nada. E aí, falando, quando a gente faz um congresso, é a popularização de primeiro grau. É quando você sai do seu laboratório, é o primeiro público que vai entender. Então, se você não faz quase que ciência num meio que é ainda ciência, que é a porta da ciência, você está completamente errado, você não é pesquisador. Né? Porque o pesquisador vive de dúvidas. Primeira característica do pesquisador é o quê? Interrogação. Aquela pessoa que vive com uma interrogação na cabeça. Espírito inquisitivo, né, Juliana? Espírito inquisitivo, né? Sempre, Espírito inquisitivo. Sempre. Então, Juliana, falando aqui, eu quero só, se quiser, acabamos o tempo, senão eu falo rapidinho o que eu vejo por aqui, se você quiser. Não, imagina, não, pode prosseguir, Posso? pode prosseguir. Que eu sou prolixa, o papo tá delicioso. Não, comigo também. Eu falo que aqui... Estou aprendendo bastante. Pois é, bastante. Eu até falei, vou até lançar isso, né? Eu estava conversando, porque a gente, né, a Vera Kiss trabalha com mediação científica, a gente está tendo estagiários e mais alunos e etc. com essa pandemia, porque a gente conseguiu fazer muita coisa online, então a gente está se mexendo. E eu falei, gente, eu vou voltar a dar aula de popularização científica, porque muita gente acha que populariza e não. As pessoas acham que popularizar a ciência era estar no Instagram. Não! Precisa ter um trabalho cuidadoso, né? Precisa cuidar disso. Então, para mim está sendo um prazer estar aqui falando com você disso, de um assunto que eu gosto muito, né? E, assim, falando daqui, o que tem? Então, assim, essa questão toda dos cursos, das revistas, dos livros, muito livro, as pessoas leem muito, né? No Brasil, quem lê é o metido intelectual. Aqui não, a gente entra num trem, no metrô, todo mundo assim, para baixo. Mas é interessante, Petros, que dependendo da linha de metrô não é assim, tá? Para ver que são os níveis intelectuais. Dependendo da linha de metrô não é. Dependendo da linha de metrô, ninguém se olha, só todo mundo debaixo do seu livro. Hoje também livrinho eletrônico, né? Telefoninho, lendo jornal e etc. Tem, assim, algumas iniciativas, eu participei de uma muito legal, uma iniciativa do governo, que era um trabalho muito interessante, que a gente trabalhava com as escolas, a gente trabalhava com associações de mulheres ou de idosos, então a gente criava grupos enquanto pesquisador, enquanto especialista, e depois esses grupos, eles traduziam o que eles tinham aprendido, e depois se fazia um debate público para votar o que deveria ser mais falado. Então, teve um ano que foi sobre o dinheiro, vamos popularizar o que é o dinheiro, qual é o sentido disso, e que esse que eu me lembro, mas depois teve um ano que foi alimentos, foi esse que eu participei. Então, assim, foi muito legal, porque é um engajamento público, então é o público que está ali, que está se formando, que vai falar, a parte das escolas também, muito pesquisador, e falar em escolas, segunda, terceira série, terceiro ano, né, mudou no Brasil, não consigo decorar ainda, eu ainda estou na quinta, sexta série, primeiro colegial. Então, assim, isso, assim, de ir muito perto do público, então esses projetos todos, projetos das universidades, como esse que você falou, mas projetos também, você deve conhecer, mais perto da sua área, a AgroParisTech. Eles têm um projeto muito legal de popularização científica também. E tem bárbaros, né? Também convido o pessoal a olhar o Canadá. O Canadá também tem coisas bárbaras nessa parte de popularização. E tem isso que eu falei, aí você tem essa parte mais intelectualizada até a parte grande público, que são os vídeos. O EUFIC, você deve conhecer também, né? O European Food Information Communication Council. É uma associação europeia, eu achava que era do governo, e não é uma associação, é uma ONG. Eles também fazem vídeos para o grande público. Então, assim, não sei, me perdi, porque é tanta coisa. E eu, como Vera Kiss, o que eu tento fazer? Eu tento trabalhar em 3 eixos. Um é trazer profissionais para a Europa para ver como é que a ciência está caminhando, mas, assim, eu sempre colocando a ciência no mundo social. Então, vamos ver como é que a empresa X está colocando o conhecimento da universidade Y dentro da empresa dela.
essa maneira de ver como que a ciência é colocada na prática, esse é um trabalho que a gente faz. O outro trabalho é para o grande público, mas como eu falei, não sou eu que vulgarizo, eu faço essa mediação, eu trabalho dentro de projetos que vão falar com o grande público, e depois um outro trabalho que a gente faz, que é com o setor privado, que é ensinar o setor privado a buscar informação no lugar certo. Fantástico, Juliana. Que às vezes não é por mal, mas às vezes Fantástico. existem os bons charlatões, né? E a indústria, o setor privado, ela cai na mão. Ele lê um trecho lá na revista Boa Forma, ou um rodapé lá na revista Veja, claro, sem desprestigiar nenhum desses veículos aí, mas a gente sabe que isso aí que você falou é muito importante, né? Você saber onde buscar uma informação fidedigna, né? Consistente, que você realmente possa utilizar para poder impulsionar os seus negócios, né? Sim, e as falsas verdades e as falsas mentiras. Acho que agora o público já entende, né? Que tem o falso negativo e falso positivo da Covid, e na ciência tem o falso verdadeiro e o falso, né? Falso Sim. Mentiroso, porque existem muitos sites científicos que contam a verdade como eles querem. E para você sabe, mas nem todo mundo do setor privado sabe. Você bate um olho, você já sabe se aquilo pode estar publicado, as revistas que me desculpem, mas pode estar publicado no Nature, pode estar publicado na melhor revista de tecnologia, mas quando você pega e lê aquela metodologia, o N e a conclusão, você já sabe que tem alguma coisa ali puxando sardinha para algum lado. E assim, aceitar, né, Petros? Eu acho que muito do corpo científico é não aceitar que existem, somos humanos. A gente não faz ciência com robô, a gente faz ciência com humano, e falar que a ciência, ela não tem interesse, opa, tem, e é natural, eu acho assim, porque assim, não, senão aquele povo vai cair, ela está falando que tem interesse. Não, gente, é natural. Aquele cara que defende a agricultura orgânica tem o interesse dele, que é o orgânico. O que defende outro tipo de agricultura, todo mundo tem interesse na vida. E por que quando a gente entra na nossa sala de laboratório, a gente jogou fora? Não, né? E os dois lados, mesmo em posições antagônicas, têm os seus argumentos que merecem consideração. E tem que ter, né, Petros? Porque outra coisa também, você aqui meio malcriada, não malcriada, mas você assim, ousada, porque tem muitos que falam, por quê? Porque assim eu que mando. Porque eu sou inscrita no órgão que fiscaliza a minha profissão, então eu sei. Opa, para que argumento é esse? Né? E tem gente que fica brava comigo. Mas você está na Europa, Ana. Não, gente, isso no Brasil é viver na época da ditadura. Só porque você tem um papelzinho, você é dono da verdade? Só porque você está dentro de um laboratório, você é dono da verdade? Não, né? A gente precisa, eu acho, muitas vezes, se despir da vaidade, né? Deixar a vaidade do lado. Nós somos comprometidos, somos engajados com a ciência, estudamos muito, obtivemos os nossos títulos, mas eu acho que em um diálogo, quando há a verdadeira intenção de aprender e até modificar, modular o seu ponto de vista, eu acho que é importante a gente se despir um pouco, né, dessas vaidades, esquecer, não é porque eu tenho o maior título, não é porque eu ganhei o prêmio Nobel que a palavra final definitiva será sempre minha, né? Então, acho que essa postura de ouvir e estar disposto a aprender e a rever o seu ponto de vista, acho muito importante, né? Muito importante, Juliana. E é a base da ciência do pesquisador, né? Tem uma coisa que eu aprendi uma vez, eu não me lembro onde, eu acho que eu estava no teatro com alguém, e a pessoa não sei não sei como, mas a pessoa me falou assim: olha, eu não sou ninguém, porque do meu lado pode estar o melhor bailarino. E eu posso ser a pior bailarina perto dele. E do meu lado pode ter o pior professor, né, ator, e eu seja melhor que ele. Mas então eu não abro minha boca para me vender de que eu sou melhor, porque sempre vai ter alguém melhor e pior do que eu. E aquela pessoa que é pior num determinado assunto, ela é melhor em outros. E eu comento muito assim, né? Que deve acontecer com você.
gente, a vida fez com que eu trabalhasse com o cérebro. Eu não sei fazer uma barra de calça. E como admiro essas pessoas que sabem fazer barra de calça. E que Você está vendo essa frustração. escultura? Você está vendo essa escultura aqui Tô atrás? linda. Essa é uma escultura barroca, inspirada no grande mestre Aleijadinho, que você Pesadinho. conhece, artista mineiro, foi feita pelo meu pai. O meu, Olha! o meu pai é artista barroco. Ele não consegue ler uma frase em inglês. Ele não deve saber nem o que significa "the book is on the table". Table. Só que ele é um exímio artista barroco. Depois eu vou te mandar umas Lógico, olha que fotos escultor, dele. manda assim. Mas olha assim, e eu sinto frustração, porque eu não sei nem como é que ele. Primeiro, eu não sei nem que massa que ele pega para fazer isso. É uma Então, assim, madeira de cedro. É uma então ainda é madeira de cedro. madeira. Tá Madeira de vendo? cedro. Nossa senhora, e escultar tudo isso, ou esculpir, né? Esculpir tudo isso, Esculpir, esculpir, é. esculpir. Ou seja, a gente tem que ter, e aí falando isso, essa humildade na vida, e eu tenho realmente essa frustração, meus filhos e eu ando com barra de calça de fita crepe, ó que horror, porque eu não sei fazer isso, então olha que frustração. Mas eu acho que na ciência a gente tem que ter essa humildade. Puxa, eu sei isso, mas o Concordo fulano integralmente. o Concordo fulano sabe integralmente. tanto outro, e falta um É. pouco, né, o dono não eu acho que se a gente conseguisse uma sociedade sem donos da verdade, a gente ia ser tão mais leve, mais feliz, e a gente ajudar, porque eu falo muito, né, o que sempre me incomodou, o fato de eu ter conhecimento, os outros não, por que o conhecimento elitista? Não pode, né, e na verdade a gente acaba fazendo essas pessoas sofrerem, com essas brigas que não era para chegar neles, né, e tanta coisa que essas eu falo na minha área, gente, essas pessoas deveriam poder comer e ser feliz, e a gente fica enchendo a paciência delas com tabelas, com bactérias, vamos brigar entre a gente, vamos deixar o povo ser feliz. E a gente não se vê nisso, como você falou, né, pelos egos. E não é fácil, né, Petros? Você tem, como eu, um ego, que a gente não é fácil, não é É, fácil, mas é. é fácil. Gente, que delícia, eu ficaria horas aqui falando de popularização científica, de Ô, Juliana, projetos, eu de posso. primeira, segunda pessoa, terceira, olha, ficaria aqui falando horas. Eu posso afirmar que esse vídeo, dentre todos que eu já postei, e são aproximadamente 36, 37, certamente é um dos que vai provocar mais reflexão. Então, eu achei muito enriquecedora essa conversa, aprendi bastante, os ouvintes também vão refletir bastante, tenho certeza. Queria renovar os meus agradecimentos pela sua E, participação, gostaria de cumprimentá-la por uma trajetória tão brilhante que você percorreu, né, até chegar aí. Espero que algum dia a gente possa se conhecer pessoalmente, quem sabe aí na sim, França, né? Para eu fazer um estágio de curta duração para poder aprender que eu despertei para vamos dizer assim, essa vulgarização, essa tentativa, né? Claro que é uma tentativa bastante amadora, mas muito obrigado não tem pela problema. sua participação. Petros, eu que agradeço, né, e eu sim, volto, me coloco à disposição, coloco a Vera Kiss à disposição, e eu acho assim que toda tentativa ela é valiosa.